Tiago, no capítulo 3, dos textos mais simples de serem entendidos na palavra, mas um dos textos mais difíceis de serem pregados, porque quando Tiago vai falar para a gente de algo que é tão parte, tão nosso, tão prerrogativa da nossa existência, que significa a nossa língua, controle sobre a nossa língua, é difícil eu me colocar aqui na frente dos irmãos com palavras para dizer e exortar, sem usar basicamente tudo que eu vou dizer aqui na primeira pessoa do plural. Então aqui tudo hoje, como sempre, é nós. Aqui é um pecador falando a outros, um pecador que está vestido de terno e gravata, às vezes diferencia um pouco, do restante, mas tão pecador quanto. Eu gostaria que nessa noite, então, nós meditássemos. Nosso texto base é Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a versículo 12. Mas não fechem suas Bíblias, nós vamos usar muito do capítulo 4 também, de todo o capítulo 3 do livro de Tiago. Venhamos então, meus irmãos, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela, mesmo em chamas, pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, me coloco, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, sabendo que é por intermédio do sangue do Teu Filho Jesus que estamos aqui nessa noite. Sabemos, ó Deus, que Tu nos reuniste aqui para que possamos prestar a Ti verdadeiro louvor, ó Pai, que seja agradável ao Senhor. Ó Pai, como Isaías colocou, nós somos pessoas de lábios impuros, ó Deus. Ó Pai, nós pecamos constantemente com o nosso falar. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, a cada instante. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, neste momento. Que pela Tua graça, o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça das palavras que forem ditas por uma pessoa que é pecadora, de lábios impuros, que sejam, ó Deus, verdade, que venham do Senhor, e sejam aplicadas, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, em nossas vidas. Abençoa-nos e edifica-nos para a Tua própria honra, ó Deus, e pela Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. É até difícil de começar a falar nesse momento, porque todas as vezes que a gente toca nesse texto, ou pensa sobre esse texto, falar sobre a língua, é algo que nós pensamos muito sobre os outros. Ah, mas como fulano de tal não controla a sua língua? Como ele fala mal de A ou B?
Como aquelas pessoas que gostam de uniformes verdes, por exemplo, estão falando mal das pessoas que vestem uniformes vermelhos nessa noite, e outras cores semelhantes no Brasil afora, dia de decisões. Como muitas vezes, deixando a brincadeira de lado, como muitas vezes nós nos reunimos, e até mesmo em nossas reuniões de oração, de vez em quando nós fazemos aquele pedido de oração, levantando o problema de um irmão ou de uma irmã, para que nós possamos orar por ele. Ou quando muitas vezes nós procuramos usar da nossa fala, da nossa língua, para dar um local mais especial a uma pessoa mais importante que vem no nosso meio. Ou quando muitas vezes ainda usamos a nossa língua, usamos a nossa fala para conseguirmos crédito para nós, para nossa própria glória. Como muitas vezes nos reunimos e muitas vezes vamos orar e preferimos as palavras mais rebuscadas do que as palavras simples, para que nos vejam de uma maneira mais erudita, de uma maneira mais eloquente. A nossa língua, meus irmãos, é algo extremamente difícil, como esse texto vai mostrar, de ser controlada. Mas é algo que reflete, que narra, que mostra. E aqui eu poderia colocar mais alguns adjetivos, ou que é um espelho muitas vezes, para mostrar quem nós somos. E aqui, não somente nós evangélicos, nós protestantes, nós cristãos, mas quem nós somos, seres humanos. O texto que nós temos, do versículo 1 a 12, ele vai nos dar pelo menos 4 características dessa língua. A primeira delas é que ela é arrogante, ela é capaz de grandes coisas. Versículos de 1 a 5 diz: primeiro, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Ou seja, Tiago olha e fala: se vocês, reverendo Hildo, reverendo Hélio, reverendo Luciano, presbíteros aqui presentes, professores de escola dominical, discipuladores, aqueles que ensinam, ou em outras palavras, aqueles que têm conhecimento, cuidado, porque sobre, e agora Tiago deixa de falar, não vos torneis, ele fala, sobre nós há de ter, ou haverá maior juízo, porque nós ensinamos aquilo que nós acreditamos que é correto. O reverendo Hildo veio aqui, nos apresentou uma necessidade ministerial, de um trabalho que tem sido desenvolvido com o coração, com afinco, e lançou um desafio de apenas R$15, que, se eu não me engano, vai ser igual um sanduíche do McDonald's, do Burger King, e ele não falou para fazer isso por dia, falou para fazer isso por mês. Nós poderíamos sair daqui e vermos alguns outros lugares, onde também ofertas são pedidas, para obras muito menos dignas do que essa, e eu garanto para vocês que poderiam se comprar centenas de milhares de Big Macs, Whoppers, sanduíches lá na esquina. A palavra, quando ela é falada, ela tem um poder muito grande, e ela pode ser para mostrar a verdade, como o pastor Wildo fez para a gente, mas pode ser também para mostrar a arrogância. A palavra, ela é capaz disso. O texto nos fala que se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão, é capaz de refrear também todo o corpo. E aí Tiago vai dar 2 exemplos. Ele fala primeiro que se nós colocamos freio na língua de um cavalo, e aqueles que já tiveram a oportunidade de cavalgar aqui, sabe que nós podemos guiar o cavalo, seja em filme de bang bang, né, para a esquerda ou para a direita, mas a gente sabe que a gente não segura daquele jeito nas rédeas, que nós podemos guiar o cavalo para onde nós queremos, porque ele tem algo que, sob a língua dele, é travado, e nós podemos mostrar a direção. E Tiago então vai e fala além, ele fala, olha, pense no navio, pense no Costa Concórdia, que aquele capitão resolveu tomar uma decisão, e ele falou para virar o leme em uma direção, e ele virou aquele pequenino leme, e aquela grande embarcação foi então encalhada, tão pequena, mas é capaz de grandes coisas, é capaz de satisfazer as centenas de milhares de pessoas de uma só vez,
é capaz de fazer com que pessoas, eu me lembro quando era pequena ainda, de um reverendo chamado Jim Jones, em uma das Guianas, que levou algumas centenas de pessoas a suicidarem-se, simplesmente pelo poder da sua palavra. Há um outro exemplo muito clássico, muito claro também, de uma pessoa que conseguiu controlar multidões. Eu vou ler aqui um pedaço de um discurso dele, e vocês vão ver exatamente como a língua é capaz de ser arrogante, de se achar cheia, de poder então se ensoberbecer. Ele diz: deputados, homens do Reichstag alemão, eu não sei se minha pronúncia foi correta, depois aqueles que sabem alemão podem me corrigir, mas Reichstag significa parlamento alemão. Um ano de eventos históricos no mundo está chegando ao fim, um ano de grandes decisões aproxima-se. Nesse período sepulcral eu falo a vocês, deputados do Reichstag, como os representantes da nação alemã. Além de vocês, toda a nação alemã também deverá analisar o que aconteceu e tomar nota das decisões exigidas pelo presente e pelo futuro. Após a rejeição repetida de minha proposta de paz em 1940, pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, e por aqueles que este apoia e controla, ficou claro, pela virada do ano, que essa guerra teria que ser levada até o fim, contrário a toda lógica e necessidade. Vocês, meus velhos camaradas de partido, sabem que eu sempre detestei decisões indiferentes e fracas. Se a providência, e aqui com P maiúsculo, vocês vão ver por quê, se a providência considerou que o povo alemão não deve ser poupado nesta luta, então eu sou grato que ela, com E maiúsculo, me confiou a liderança em um conflito histórico, que será decisivo para determinar os próximos 500 ou 1000 anos, não só de nossa história alemã, mas também da história da Europa e mesmo do mundo inteiro. O povo alemão e seus soldados trabalham e lutam hoje, não só para si e para esta geração, mas também por muitas gerações vindouras. A tarefa histórica de dimensões únicas foi confiada a nós pelo, palavra que ele usa, Criador. E cá estamos nós agora obrigados a realizá-la. O armistício ocidental que foi possível logo após a conclusão do conflito da Noruega, obrigou a liderança alemã, antes de tudo, a proteger militarmente as áreas políticas, estratégicas e econômicas mais importantes que haviam sido conquistadas. Consequentemente, as capacidades de defesas aéreas que foram conquistadas naquela época mudaram. De Kirkenes, na norte da Noruega, a fronteira espanhola, estende-se cinturão mais extenso de instalações de defesa e grandes fortalezas. Inúmeros campos aéreos foram construídos, incluindo alguns no extremo norte, onde o solo é de puro granito. O número e a força dos abrigos submarinos que defendem bases navais são tais que são praticamente inexpugnáveis à prova de ataques marinhos e aéreos. Eles são defendidos por mais de 1.500 compostos de baterias antiaéreas e armas pesadas. Estes locais foram cuidadosamente escolhidos, planejados, construídos e vistoriados. Uma rede de estradas e linhas férreas foi montada para que as ligações entre a fronteira espanhola e o norte da Noruega possam ser defendidas independente do mar. O trabalho para fortalecer ainda mais tudo isso continua sem pausa. Estou determinado a fazer dessa frente europeia inexpugnável contra qualquer ataque inimigo. E aqueles que ouviram naquela noite esse discurso disseram: Heil Hitler. E nós sabemos exatamente aonde isso aqui levou. Esse discurso ele demora na realidade 88 minutos e é quando Hitler declara guerra à Rússia. A partir dali, tudo isso que ele diz ter conquistado, todas as barreiras antiaéreas que ele coloca da Espanha até o norte da Noruega, aquele império que ele considerava seu e do povo alemão, que com tanta eloquência, com tanto poder na linguagem, com tanta
arrogância ele colocou, começaria a ser destruído. E se nós notarmos, uma das prerrogativas que Hitler usou para fazê-lo, ele fala: o Criador nos confiou essa tarefa. A palavra pode ser distorcida, de tal forma que nós somos levados a pensar que o poder está nas nossas mãos, que a glória é nossa e que a vitória só é conseguida pelos nossos próprios esforços. Em segundo ponto, a língua, ela é maléfica. Toda arrogância é maléfica. O versículo 6, ele nos diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. É como se fosse aquela pequena infecção que, uma vez começada, se espalha de tal forma que nós não conseguiremos controlá-la. É algo que muitas vezes precisa ser cortado, aquilo que Jesus fala: se este órgão, se o seu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, para que seja queimado. E a palavra que vai ser usada aqui depois, queimado, é exatamente o que Jesus falava lá. Ela diz: a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A ideia aqui é que o fogo que inicia, o fogo que faz a ignição desta chama, provém do inferno. Ficaremos surpresos com isso? Tiago usa demais isso conosco, porque quando ele fala da nossa fé, ele desafia a nossa fé dizendo o quê? Tu tens fé? Até o diabo tem e treme. No versículo 3, no versículo 15 do capítulo 3, ele falando da soberba, ele fala que antes essa é terrena, animal e é o quê? Demoníaca. Tiago usa demais esse exemplo para mostrar que não está somente em nós a raiz do mal. O pecado sim está em nós, mas quando ele fala da língua, da maledicência, do mal que ela carrega em si, do veneno que nós chamamos de destilado, ele diz que essa iniciação, que a ignição vem do inferno. Sexta-feira passada, a minha esposa me levou para ver um filme que eu estava querendo assistir desde que eu era criança, porque eu curtia demais os gibis sobre os Vingadores. Quem não foi assistir ainda, pode ir que vale a pena. E o principal vilão do filme é um semideus lá do mundo nórdico chamado Loki, ou Loki, como a gente chama. Loki é o deus da mentira, ele é o deus da dissensão. E tem uma hora que os grandes super-heróis, aqueles que têm poderes quase que infalíveis, estão ali dentro, e junto com aqueles super-heróis está o cetro do Loki. Eu vou falar só essa cena, vocês não se preocupem, não vou contar do filme. E quando eles estão ali, eles começam a debater entre si, e eles começam a debater falando simplesmente coisas que eram verdadeiras sobre um e o outro, mas apontando essas coisas verdadeiras de maneira maléfica, de maneira a destruir os relacionamentos, de maneira a dizer que a pessoa ela é inferior, de maneira a dizer que você não passa de uma funcionária doméstica, você não passa de uma secretária do médico, você não é a médica, você não é o odontólogo, você é a secretária do advogado, você não é o coordenador da limpeza, você é um gari, você não é uma pessoa de pele branca, você é negro, você não é uma pessoa de identificação sexual, vamos dizer assim, correta, porque você se vende nas esquinas, você é uma prostituta. E começamos então a rebaixar todos aqueles que estão próximos a nós e que precisam desesperadamente da nossa ajuda. Muitas vezes nós fazemos com arrogância e com a maledicência, com mal na nossa língua, simplesmente para colocá-los abaixo numa situação profissional. Mas outras vezes nós nos colocamos na hierarquia espiritual e olhamos para aqueles que estão lá fora, os homossexuais, que hoje são top na nossa lista de repugnância,
e depois olhamos para as prostitutas, e agora para os corruptos que mais uma vez estão à tona, e olhamos para todos eles e pisamos, e falamos, e destilamos o mal que existe em nós. O mal que a cada dia deve ser extirpado. Mas esse mal, a hora que ele está sendo processado na nossa mente, e sai pela nossa língua, o Senhor Jesus diz que nós já somos réus do crime de homicídio, porque nós estamos chamando alguém de tolo, de estúpido, e não estamos reconhecendo o que nós vamos ver logo, a imagem e semelhança de Deus. A nossa língua é arrogante, a nossa língua ela é maléfica, a nossa língua ela é incoerente. Versículos de 9 a versículo 12, o texto é muito claro. Ele fala que com essa língua nós bendizemos ao Senhor e Pai. Para se ter uma ideia do peso disso, é a única vez que essa frase acontece em todo o Novo Testamento. Nós temos o Senhor sendo chamado de Deus, nós temos Ele sendo chamado de Pai, mas de Senhor e Pai é a única instância. Por quê? Porque mostra proximidade, porque nós nos chegamos ao Senhor e falamos: Senhor, Tu és o nosso Deus. Não foi isso que entramos aqui e cantamos? Só o poder de Deus pode mudar meu ser. Aleluia, Te louvo, santo, santo, santo. O Alex cantou de maneira muito linda, eu vi muitos cantando junto aqui. Glória àquele que é o autor da minha fé. Com a nossa língua nós bendizemos a esse Deus, e eu oro para que nós possamos bendizê-lo todos os dias da nossa vida, não somente quando nós entramos aqui dentro, mas com esta mesma língua. O texto é muito claro a nos dizer, versículo 9, também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não é que os homens eram antes da queda a semelhança de Deus, os homens ainda são a semelhança de Deus. As coisas boas que nós vemos no nosso meio, as lindas músicas, tanto no meio evangélico, quanto naquilo que nós chamamos lá no mundo, os grandes músicos, tanto no meio evangélico, quanto os músicos do mundo, os grandes gastrônomos, ou cozinheiros, no mundo evangélico, como no mundo, recebem esse dom de Deus, e eles podem demonstrar essa beleza para o mundo, porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que acontece conosco então? Nós adentramos aqui, e com a nossa língua nós bendizemos a Deus, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a nossa mente está amaldiçoando os homens, e Tiago aqui não fala amaldiçoando os irmãos, ele fala de todos, ele fala do mundo em que vivemos, porque nós somos arrogantes, maléficos, a nossa língua é, e incoerentes. Capítulo 4, se os irmãos puderem virar a sua página, versículos 11 a 12, ele diz: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Não chegue na porta da igreja e fale: olha, você viu o que aconteceu com a vida do nosso querido irmão fulano, ciclano e beltrano, ou da nossa irmãzinha fulana, ciclana e beltrana. Quando alguém for disciplinado aqui, não fale mal na esquina, mas abrace o seu irmão aqui dentro. Quando alguém estiver em dificuldade aqui, porque está passando por um pecado que você sabe, que você tem consciência do que está acontecendo, chegue próximo a essa pessoa, dê o seu ombro para essa pessoa orar, converse com ela e abençoe-a. Honre a imagem e semelhança de Deus na vida dessa pessoa, e honre o mesmo Espírito que habita em você e nela como corpo de Cristo. O texto de Tiago é claro: não amaldiçoe uns aos outros, não fales maus. Continuando, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, ou julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E a pergunta é clara: tu, porém, nós, porém, quem somos para julgarmos o próximo? Quem nós somos para sair daqui e dizermos que fulano, beltrano ou ciclano é assim e é assado? Nós devemos escrutinar o nosso coração e olhar essa perspectiva, porque Tiago agora, ele desenvolve isso de uma maneira muito mais profunda. Além da arrogância
do mal e da incoerência, essa língua ela é incontrolável. Você pode se achar o suprassumo da quinta essência, o super, hiper, mega, que é o que as crianças hoje falam, controlador da sua língua. Mas você não é. Eu não sou. As nossas crianças que hoje estão aqui também não são. Quantas vezes eu ouço lá no IP uma criança chegar chorando simplesmente por dizer assim: o que aconteceu? Não, a minha colega não quer brincar comigo hoje, porque diz que eu não faço mais parte do grupo da amizade. Os pais de crianças mais novos aqui já ouviram isso. E quantos de nós adultos gostaríamos de chegar chorando para alguém, porque nós não somos recebidos como amigos, junto daqueles que cresceram conosco? Ou não recebemos aqueles que chegam como novos, que nós queremos abraçar e amar verdadeiramente. No versículo 7, versículo 8, ele diz: toda espécie de fera, tudo que existe, e aí nós podemos tirar as feras de lá: cachorro, gato, cavalo, mula, peixe. Eu tenho os peixes no aquário que toda hora que eu chego perto, eles já vêm abanando o rabinho deles dentro d'água, a cauda, porque sabem que vão receber comida. Eles se domam, eles gostam disso, e o homem subjuga tudo. Porém, e aí vem o ponto, a língua, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado, e não sou eu quem falo, é o texto, de veneno mortífero. A ideia que Tiago está querendo dizer, que ter a língua, ou cuidar da língua como animal de estimação, é a mesma coisa você querer capturar uma cascavel selvagem e tê-la como animal de estimação no seu primeiro dia de casa, dormindo na cama com você. Você já sabe o resultado. Não ponha uma cascavel na sua cama, especialmente se você tiver ela pego naquele dia. Talvez se você criar desde pequenininha, talvez, não arrisque isso também para não dizer que foi culpa do pastor, não faça o que está sendo dito. Tiago está falando de maneira muito clara: o mal que existe em nós é latente. Uma cascavel, quando nos vê, ela dá o aviso, e ela arma o bote. Se ela chega a uma distância que ela dá para sentir o nosso calor, ela pula. E uma cobra dificilmente erra o bote, porque ela abre a boca quando ela sente o campo eletromagnético do nosso corpo. Quando ela sente o calor do nosso corpo, ela abre a boca e bate em nós. Essa é a nossa língua. Quando nós estamos próximos a dar o bote, nós sabemos exatamente a hora certinha. Nós esperamos o momento onde aquele campo eletromagnético do próximo se aproxima de nós, e nós sabemos exatamente como fazer para dar aquele bote, que pode significar algo muito dolorido, ou pode significar a morte de uma amizade, de um relacionamento, de um casamento. Nós não temos o controle. E aí, nós olhamos para esse ponto e pensamos: como então que nós podemos viver neste mundo? Se aqui fala que, no versículo 2 fala: se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão. Nós não queremos isso para a gente? Nós não queremos controlar a nossa língua para sermos conhecidos assim? Mas lá embaixo o próprio Tiago fala que ninguém é capaz de domá-la. Como que nós poderemos então permanecer firmes nesse ponto? Como nós poderemos permanecer firmes nas tentações, na dor, nas circunstâncias da vida? Porque Tiago fala que, como um barco, esse leme nos guia, e as circunstâncias podem ser grandes e adversas, mas se o timoneiro estiver levando esse barco no caminho correto, esse barco vai passar por essa turbulência. Se aquele que controla as rédeas estiver levando isso no caminho correto, ele vai poder fazê-lo. Mas a pergunta é: quem pode fazê-lo? E aqui, meus queridos irmãos, que entra o ponto onde esse texto nos mostra a graça de Deus. Exatamente nessa frase: nenhum dos homens é capaz de domar. Versículo 8: nenhum dos homens é capaz de domar. Mas quem que pode domar isso para nós? Quem que pode nos colocar num processo de santificação,
para que nós tenhamos cada vez mais controle sobre essa língua. Quem pode ser o timoneiro do nosso barco? Nós cantávamos isso. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Ele segura minha mão e me guia, porque Ele é o meu timoneiro. Quem pode pôr freio em nossa língua? Capítulo 3, se os irmãos acompanharem comigo, a partir do versículo 13, ele vai dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente? Alguém aqui é sábio e inteligente? Se nós descermos um pouco mais para o capítulo 4, ele pergunta: de onde procedem, versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Há contendas, a falta de controle, a cobiça, não conseguimos dominar a nossa língua. Por quê? Porque nós não pedimos a Deus. No capítulo 1, versículo 5, o próprio Senhor fala: tu queres sabedoria? Peça, porque a sabedoria que vem do alto o Senhor te dá. Sabedoria para falar no momento correto. Quer sabedoria para lutar contra a tentação? O próprio Senhor vai nos mostrar no versículo 7, do capítulo 4, continuem comigo por favor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós normalmente sabemos a segunda parte desse versículo: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a primeira é que faz sentido para a nossa sustentação de vida: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus, meus irmãos, significa depositar a sua vida no altar do Senhor. Pastor, essa linguagem é muito teológica, é muito de escola dominical. Eu sou um visitante aqui nessa noite, eu não entendo. Submeter-se ao Senhor significa pegar a sua vida, pegar quem você é, se andava na sarjeta como mendigo, ou se é um dos homens mais ricos da cidade, e de colocar perante Deus e falar assim: sem ti eu nada sou. Eu quero pegar todo o meu trabalho, eu quero pegar toda a minha força e colocar sobre ti, porque é o Senhor que realiza na minha vida aquilo que eu não posso fazer. Eu não tenho controle sobre a minha própria língua. Como eu vou ter controle sobre a minha vida? Eu não tenho controle sobre a minha língua e sobre as minhas ações. Como que eu espero então viver uma vida com Deus, se eu não me sujeitar, se eu não me submeter ao Senhor? E a sujeição, meus queridos, ela não vem, ela não existe, segundo o próprio Tiago fala, se nós não nos submetermos à lei áurea, à lei régia do Senhor. E essa lei só é encontrada na palavra. E o desafio, para mim, em primeiro lugar, mas para todos vocês, é saber como que essa palavra tem falado ao seu coração. E para saber como essa palavra fala ao seu coração, não há outro jeito. Você não consegue memorizar a Bíblia toda. Nós precisamos lê-la, nós precisamos manuseá-la, nós precisamos gastar tempo ouvindo o que o Senhor quer nos dizer. Deixa eu usar de uma palavra aqui que talvez soe um pouco forte. O Senhor Deus, Ele vai nos santificar, mas para que nós possamos ser feitos cada vez mais santos, isso vai ser feito pela forma que Deus fala a nós, pela palavra, e pela forma como nós respondemos ao nosso Deus, através da oração. É a nossa submissão em ouvir de Deus, e a nossa sujeição em nos colocarmos aos pés do Senhor. E aqui, quando nós falamos que a língua é arrogante, maléfica, incoerente, incontrolável, nós não estamos colocando isso em cima de um pequeno membro que está lá longe. Aqui nós falamos na primeira pessoa do singular. Eu sou arrogante, eu sou maléfico, eu sou incoerente e eu sou incontrolável. Porque a língua é simplesmente parte de nós. Ela simplesmente expressa aquilo que está dentro do nosso coração. Quantos de nós estaríamos em outros lugares aqui nessa noite, na sarjeta, às vezes,
num prostíbulo, às vezes numa jogatina, como nós sabemos que existem muitas no nosso meio, às vezes gastando a nossa mente, focado em programas que não vão nos conduzir a absolutamente nada, que simplesmente blasfema contra Deus e contra a imagem da semelhança de Deus o tempo inteiro. Quantos de nós não estaremos exatamente nesses lugares, ou até em uma cadeia, por termos cometido um homicídio, um roubo? Quantos de nós não estaríamos lá, se não fosse exatamente pelo que Tiago fala aqui? Exatamente porque ninguém é capaz de domar a língua, mas só Deus pode fazê-la, por você e por mim. Abaixe sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Eu quero orar com você nesse momento. Alex, você vai cantar uma música para a gente também, e gostaria de pedir que você colocasse agora na presença do Senhor, e pudesse despejar o seu coração. Reconheça esse pecado na sua vida, reconheça que você necessita do Senhor, para que você possa andar no barco, ter também essas rédeas em suas mãos. Reconheça que você já falhou, e peça para que Deus se sustente cada vez mais, para que essa fera que é indomável, seja controlada pelo amor, pela graça e pelo poder do nosso Deus.